como toda semana nós fazemos, hoje é o dia de atualização da carteira de dividendos do canal. Carteira que nós criamos em agosto de 2023 e toda semana nós fazemos o aporte aqui público de R$50 a R$100 em ações, fundos imobiliários, renda fixa. Com isso a gente tem uma meta para o final de 2025, que você vai ver no final do vídeo, que eu acho que é bastante possível. Para incentivar você que é pequeno investidor, você que gosta desse cenário de renda variável, quer começar a investir em ações, quer começar a receber os seus dividendos, ter o patrimônio, quer garantir a sua aposentadoria futura sem depender do nosso governo, é interessante que você comece a pegar essa tese de investimento, comece a pegar a filosofia da resiliência, a paciência e entender que, ao contrário do que muitos brasileiros pensam, que enriquecer é fácil, que é da noite para o dia e que é uma aposta, aqui a gente mostra que a paciência, ela que vai ser realmente a amiga do investidor, inclusive do investidor de renda variável, de ações. Tá? A gente tem que passar a pensar diferente, porque o cenário de ações, cenário de renda variável, é um cenário onde, dentro da sua caixinha de divisão de investimentos, ela deve ocupar o cenário de longuíssimo prazo, acima de 10 anos. Se você quer algo mais curto, um investimento mais curto para te garantir uma rentabilidade, você vai ter que optar pela renda fixa, porque você vai ter essa rentabilidade sempre presente ali com você. Como que nós estamos atualmente no cenário de renda variável? Desde o início do ano de 2025 até a presente data, nós temos um Ibovespa que teoricamente está tentando ali performar positivamente, né? Mais 3,89, 124 mil pontos, nada tão grandioso assim, esperava-se que ele batesse aí 150 mil pontos, né? A gente tem também o índice de fundos imobiliários, que é o IFIX, que está bargeando para o negativo, 0,06, né? 3.115 pontos, já esteve muito melhor, também já esteve pior, e a gente está praticamente meio que andando de lado com isso. Quando nós falamos em investimentos, em atratividade de investir na bolsa de valores, na renda variável, nós temos que analisar a média global do preço-lucro. A bolsa está barata, a bolsa está cara, a média dos ativos está caro, está barato. Para quê? Para sinalizar se você coloca o seu dinheiro lá ou se você investe em outros ativos financeiros diferentes. Quando a gente olha, agora, nas últimas semanas, aumentou bastante um pouquinho o preço do PL da bolsa, porque as ações tiveram uma pequena valorização. A gente está com 9,35 de PL, a média 10,9. Nos vídeos passados, nas 2 semanas atrás, a gente estava margeando em 7,9. Então, apesar de ter subido um pouquinho alguns ativos, inclusive podem ter até subido aí na sua carteira de investimentos, a gente ainda está num patamar bastante descontado da bolsa. Isso por quê? Porque os investidores, eles dosam muito essa questão entre investir em renda variável, entre investir em renda fixa, porque nós temos hoje um cenário que a renda fixa está muito mais atrativa dos investimentos, visando esse curto prazo, aí, sei lá, uns 5 anos. Né? A gente tem o Tesouro Pré-fixado para 2035 pagando 15% de rentabilidade fixa, né? Que te garante esse recebimento. Nós temos o IPCA mais 2029 pagando 7,7%. Então isso é muito atrativo para os investidores e faz com que aquelas pessoas que tinham renda variável, que tinham ações, fundos imobiliários, dentre outros ativos, larguem esses ativos, vendam tudo e comecem a aportar na renda fixa. Isso porque nós estamos num cenário hoje de incerteza fiscal, nós estamos num cenário econômico aqui brasileiro de muita dificuldade. E essas dificuldades fazem com que o investidor migre os investimentos para algo que é mais seguro, por conta dessa incerteza fiscal. Nós temos até que analisar um gráfico aqui, que é a curva DI futuro, né? Que é o gráfico One Day Interbank Deposit Futures, né? Que a gente usa para ver os juros futuros, que está ali com uma leve alta agora nos últimos meses, né? De 2024 para 2025, e esses juros mais altos, esse 14,86 aí, ela pode sinalizar vários pontos negativos da nossa economia, porque a precificação de um juros mais elevado, ela sinaliza uma perspectiva de inflação mais alta, um aumento do risco fiscal brasileiro, uma política monetária contracionista com menor crescimento e um cenário do exterior adverso, ao contrário do que está aqui. Então faz essa migração. Então essa curva de juros, quando ela é mais alta, ela acaba que
faz essa migração dos investidores. Então, quando você olha na sua carteira os seus investimentos caindo, não necessariamente quer dizer que as empresas estão incorrendo em vários prejuízos, incorrendo em diminuição das receitas. A gente pode até ver aqui no canal onde eu faço as análises trimestrais, nós percebemos que várias ações, várias empresas que nós investimos têm crescimento de receitas e lucros. Então, tem um cenário onde que as empresas estão oferindo receitas e lucros positivos, fundos imobiliários estão com inadimplência baixa, estão performando positivamente, os FIAGROS estão caminhando também numa linha mais positiva, os FIINFRAs também recebendo novos incentivos. Então tem um cenário que, para isso eu tenho um ponto positivo, mas de certa forma, devido a essa incerteza fiscal, os grandes investidores, eles preferem ficar de fora da Bolsa de Valores. E quanto mais você investe ou estimula os investimentos no Tesouro IPCA+, por exemplo, nos ativos de renda fixa atrelado ao Tesouro do nosso governo, mais essa bola de neve tende a se piorar. Por quê? Porque quando eu compro um título do Tesouro, eu estou injetando dinheiro na nossa economia, no governo. O governo pode pegar esse dinheiro e, se ele coloca esse dinheiro de forma errônea, assim como está acontecendo no Brasil, se ele começa a dar crédito para as pessoas, se ele começa a subsidiar várias empresas, se ele começa a agir de forma equivocada, eu tenho um fomento muito maior pelo consumo com uma produção que ainda está baixa. E isso faz o quê? Faz esse alto consumo gerar uma certa escassez dos produtos, ainda mais com a alta do dólar. O que gera com isso? O aumento da inflação. O que o Banco Central precisa fazer? Aumentar a taxa de juros. Aí vem o risco fiscal. Aí a curva DI não é 14 mais, ela precisa aumentar por conta desse risco fiscal. Aí o Tesouro IPCA, para manter os investidores aqui, para atrair investidores estrangeiros, precisa pagar o quê? O IPCA mais caro ainda. Você investe no IPCA mais caro ainda. Isso vai gerando uma bola de neve que é bastante perturbadora, mas não é porque você compra ou não o seu título IPCA+, tá? Isso é por conta de quê? De pegar esse dinheiro, o governo pegar esse dinheiro e tomar as decisões que são bastante equivocadas, que não casam com a economia, não casam para o decréscimo da inflação, não casam para o arrefecimento da nossa taxa Selic, e sim pelo fomento do alto consumo, seja de qualquer maneira, tá? E você realmente investe ao som dos canhões depois disso tudo que eu disse, né? Esse investir ao som dos canhões, a empresa está com alguma dificuldade financeira, mas ela possui bom caráter, ela possui uma boa tese de investimento, ou nesse cenário onde a gente só vê notícias de que a bolsa está indo para o buraco, do que as ações não valem mais a pena, do que a renda fixa é o melhor incentivo de todos. Esse é o verdadeiro som dos canhões, tirando também o cenário macroeconômico, cenário do exterior, taxações, tudo isso gera essas nuvens aí que ficam permeando o nosso cérebro. E para investir no som dos canhões, o que nós precisamos ter? Primeiro, o seu objetivo precisa ser claro e específico. O porquê que você investe. Por que você criou a sua carteira de investimento? Você quer investir para comprar um carro daqui a 5 anos? É um tipo de investimento. Você quer investir para receber dividendos cada vez maiores, que é no caso aqui da carteira do canal, aí o objetivo já é completamente diferente. Independente do objetivo, o que você precisa ter para ter uma carteira boa? Aportes frequentes, tá? Aportes frequentes vão sempre alimentar a sua carteira e alimentar mais o quê? A bola de neve dos juros compostos. A gente começou em agosto de 2023 com R$ 46,00 e hoje nós estamos com R$ 6.014, finalizando aqui a última semana de 2025, caminhando aí para os 2 anos investindo de R$ 50 a R$ 100 no máximo por semana. Os nossos investimentos são baixos, justamente para quê? Para incentivar você que não tem tanto volume de aporte para fazer, mas quer se tornar um investidor. E eu mostro na prática que a gente consegue ter valorização, que a gente consegue bons dividendos, que a gente consegue uma carteira sólida e robusta com o passar dos meses e das semanas. O que nós temos de ações? Hoje nós temos ações que estão com uma pouca valorização e muitas das nossas ações estão com desvalorização. Inclusive a que está ali ganhando em rentabilidade negativa, arrastando a nossa carteira para baixo. No momento é a Auren, tá? Que nós temos 85 ações a um preço de R$10,49 e ela está custando R$7,96, menos 24%. Ao contrário da Caixa Seguridade, que está com 28% de positividade. Mas isso é um cenário pontual. Eu já até fiz um vídeo sobre a Auren, um vídeo recente que saiu essa semana, tá? A última semana de 2024.
2025 de fevereiro, explicando por que as ações tiveram essa queda e se justifica ainda ter na carteira aqui do canal essa empresa, já que ela está com uma rentabilidade negativa. Vender agora, teoricamente, seria bem pior, porque eu estaria perdendo o meu dinheiro e é uma empresa que eu acredito. Se eu não acreditasse na empresa, se eu não quisesse que ela fizesse parte da carteira, se ela perdesse os fundamentos, aí não faria sentido eu manter ela na carteira só porque está negativa. Eu prefiro me desfazer e focar em coisas que são positivas. Então hoje aqui nós temos boas empresas e são empresas pagadoras de dividendos frequentes, né? Nós temos Banco do Brasil, a Alupar, o Banco ABC, a Mali, Metal Leve, a Klabin, a Gerdau e a Caixa Seguridade. Cada empresa dessa faz parte de um segmento diferente da nossa economia e são segmentos que tendem a ter uma certa perenidade positiva frente a outras ações. Por quê? Frequentemente ou não, eu preciso usar o banco, eu preciso pagar a conta de energia elétrica, eu preciso trocar o meu automóvel. As coisas que eu compro vêm embalado numa caixa de papelão. Eu uso metal para fazer construções. Eu tenho que ter o meu seguro. Então, todas essas empresas estão participantes aqui da nossa carteira e são empresas que vêm melhorando a sua lucratividade com o passar das semanas. Nossa divisão macro da carteira, que eu tenho feito aqui pessoalmente, é ações, fundos imobiliários e renda fixa, não necessariamente na mesma proporção. Como o meu perfil de risco é longuíssimo prazo e mais arriscado, eu foco mais nas ações porque eu também gosto mais. Eu gosto muito de fazer as análises, gosto muito de estudar essas empresas. Então a gente mantém ali 88% em ações, quase 10% em fundos imobiliários e 2,5% em renda fixa, que a gente coloca só um pouquinho. Agora no momento está tão atrativo investir em ações e fundos imobiliários porque nós temos tão boas empresas oferindo lucros e receitas nesse cenário de maior desconto, que se eu colocasse o dinheiro na renda fixa, tudo bem, eu ia ter um rendimento ali legal, mas e a oportunidade de correr o risco do futuro de aumentar essa rentabilidade? Para fundos imobiliários, aqui nessa semana a gente subiu o GARI 11, tá? O GARI 11 é um ótimo fundo imobiliário para o perfil aqui do canal, que eu gosto bastante, lembrando que não é sugestão de investimento. Aqui a gente aumentou um pouquinho a posição do GARI 11 frente a um preço atrativo que ele está também, e aqui embaixo nossa renda fixa aí, que a gente está com um aporte com uma valorização de 1,71. E os nossos aportes do mês, pessoal, eles somaram R$ 276, que foi R$ 69,01 dividido semanalmente, se eu fosse analisar isso. Então a gente comprou nesse mês Gerdau, Alupar, o Fundo Imobiliário MXRF, ações da Auren, Gerdau de novo, ações da Auren de novo, né, para essa semana, ações da Auren e o fundo imobiliário GARI 11. Então eu fiquei distribuindo os meus investimentos nas empresas que estão mais descontadas na minha carteira. Elas não vão me dar uma rentabilidade positiva agora, não vão me dar dividendos agora, mas no futuro, assim espero, elas vão ser bastante atrativas. E conforme eu disse, pessoal, aqui nós temos um gráfico bem interessante, que para esse ano de 2025 nós já temos 75% de dividendos provisionados do que foi do ano de 2024. Veja, quando nós começamos a carteira em 2023, nós recebemos só R$ 14,00 de dividendos. Passou o ano inteiro de 2024, nós recebemos bons dividendos, R$ 119,00, uma média de R$ 9,90 por mês. E agora para 2025, a gente está aqui iniciando o terceiro mês, que já tem provisionado R$ 36,94. Para março, ainda não tem todos os fundos ali já previstos, nós já batemos R$ 90,00 de dividendos previsíveis aí para 2025. E 75% dos dividendos do ano passado foram entregues já para esse ano no terceiro mês. Então, isso que é interessante de você investir. E isso faz parte de 3,7% do nosso patrimônio líquido, todos os dividendos que nós recebemos, R$ 223,00 desde o início da carteira. Então, o interessante dessa carteira de dividendos, é que conforme eu vou aportando, pegando os dividendos, fazendo os reaportes, tendo resiliência, lembra dessa palavra, sempre tendo essa paciência de reaportar toda semana um valor pequeno, a gente vai crescendo exponencialmente ano a ano o nosso dividendos. É isso que nós brasileiros ainda não estamos acostumados ou não fomos educados a ter essa paciência de esperar ano a ano, sabe? De falar assim, olha, em 2026 eu vou receber R$ 1.200 de dividendos anual. Em 2027, em 2030 eu vou receber R$ 2.000. Então a gente tem preguiça, ou a gente não consegue esperar isso
e acaba não investindo. Aqui eu tento mostrar uma filosofia mais diferente, que mesmo com valor de aporte menor, a gente consegue galgar vários patamares. E com a melhora da economia, com a melhora também do meu próprio trabalho, eu tendo a ir fazer mais aportes, ou aportes maiores, né? Para esse mês, fevereiro, R$280. Mas para março, caso eu consiga aportar um pouquinho mais, vai tudo entrando aqui, isso vai somando nos dividendos. Quando a gente olha só para março a gente vai receber bastante. O Klabin vai pagar, a Gerdau vai pagar, Banco do Brasil vai pagar, a Raízen, que eu tinha uma posição antiga, também vai pagar. Já tem dividendos para maio, que é da Caixa de Seguridade da Malha Metal Leve. Então veja como esses dividendos vão se alimentando de forma bastante robusta. E aqui eu tenho esse gráfico que eu gosto de analisar ele, que a empresa que mais me pagou dividendos até hoje foi o Banco do Brasil, né? Só nesses 2 primeiros meses do ano, ela já me pagou mais dividendos do que o ano inteiro todo passado. É claro que eu tenho uma posição mais relevante em Banco do Brasil, o dividendo acaba sendo maior, mas o que eu gosto de trazer aqui, traquear isso, é que eu vejo que com o passar dos anos, os dividendos eles vão aumentando, né? Então o Banco ABC já pagou bem, Caixa Seguridade, a Lupar, até a Klabin pagou R$30, né? O total da nossa carteira, tá? Então eu gosto de fazer isso para acabar me motivando. E um outro gráfico que eu utilizo também é para ver se os dividendos são crescentes da mesma empresa com o passar do ano, considerando os aportes, claro. Então, no primeiro ano, a gente tinha o Banco ABC, e no segundo ano agora ele já aumentou, né? Antes eu tinha R$13 recebidos, agora passou por 21. Banco do Brasil, ano passado, me pagou 23, agora já pagou 28. A Lupar ainda vai fazer distribuições, não dá pra gente saber. A Auren provavelmente não vai fazer distribuição de dividendos. E aqui a gente tem Caixa de Seguridade, que provavelmente esse ano vai ser maior do que o ano passado. Então, isso é interessante, porque com o passar do tempo, quanto mais anos você investe nas mesmas empresas, mais vai crescendo os seus dividendos. Você pega esses dividendos, faz novos aportes, e isso que é a bola de neve, que isso vai se acumulando de uma forma tão robusta que, passar determinados anos, você consegue vencer ali os índices de renda fixa no longo prazo, sem contar na isenção, por enquanto, dos dividendos em relação aos impostos, né? Nossa meta para 2025, para a gente finalizar o vídeo, é ter R$10 mil de patrimônio investidos até dezembro. Nós temos essa data corte aí. Nós estamos com 6.014. Para março eu tenho que fechar março com 6.170 para eu garantir chegar a R$10 mil lá no patrimônio. Então provavelmente a gente vai conseguir passar isso. Eu gostaria de adiantar pelo menos uns 2 meses aí para a gente fechar os R$10 mil em outubro, mas não sei como vai ser. Quero manter essa estrutura de 50 a 100 reais no máximo, não quero ficar ultrapassando disso para não desmotivar o pequeno investidor que está começando a me seguir também, que está fazendo os aportes aí semanais, tá? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha se sentido mais motivado, entendido o cenário macroeconômico, entendido que as grandes oportunidades elas vão surgir quando todo mundo está averso ao risco, né? Alguém tem que ser o corajoso o suficiente para analisar o cenário e separar a empresa em si, né, a microeconomia, o funcionamento dessa empresa na economia, crescimento de receitas e lucros, distribuição de dividendos, contra um cenário macroeconômico de aumento da taxa de juros, piora do índice financeiro brasileiro e a economia como um todo se desfalecendo, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa like pra mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias 7 da manhã. E eu preciso que você ative o sino para receber essas notificações, tá? Deixa para mim um comentário aí sobre a sua carteira de investimentos, se você está satisfeito com ela, que a gente vai conversar nos comentários. Eu sempre respondo todos. Hoje você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo e te vejo no próximo vídeo. Até mais.